Olá, meus queridos, glória a Deus por vocês estarem aqui assistindo o canal A Voz da Bíblia Sagrada. Quero pedir mais uma vez, não se esqueça, se não é inscrito neste canal, inscreva-se, porque esse canal tem mais de 160 vídeos à sua disposição. Estamos caminhando em direção aos 200 vídeos, tá bom? Então, inscreva-se no canal A Voz da Bíblia Sagrada e hoje eu quero trazer para você esse tema maravilhoso, esse tema impressionante que é os três sopros de Deus. Então você talvez já tenha ouvido falar nisso, não sei, os três sopros de Deus. Então, para dar uma introdução, quero dizer que de todos os seres criados, o único ser que foi privilegiado para receber e por receber os três sopros de Deus foi o ser humano. Porque Deus criou este ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Então vamos ver o que significa esses três sopros de Deus, né? Vamos ver direitinho quando isso ocorreu e o que tudo isso significa, tá bom? Então vamos, em rápido tempo, né, mostrarmos a você esse grande privilégio que o ser humano tem de receber os três sopros de Deus. Talvez você não tenha tomado consciência disso, mas se você é um cristão, aí agora é onde vai a questão, você é um cristão que aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você já teve esse privilégio de receber os três sopros de Deus. Ah, eu sou cristão, mas será que eu tenho esses três sopros de Deus? Eu recebi? Bem, se você aceitou a Cristo, se você permanece nele e se você foi cheio do Espírito Santo e há em você um grande desejo de realizar a obra de Deus, com certeza você recebeu os três sopros de Deus. E é somente o ser humano pode receber esses três sopros de Deus. Então vamos ver aqui, passo a passo, como isso acontece. Com certeza, Deus quer nos abençoar e esta mensagem é poderosa em Cristo Jesus para abençoar a sua vida, para transformar a sua vida. Se você é um missionário, um pregador da palavra, quem quer que seja, tome consciência, você é muito privilegiado porque você teve o privilégio de receber os três sopros de Deus, coisa que somente o ser humano privilegiado pode receber. Tá bom? O primeiro sopro de Deus aconteceu em Gênesis capítulo 2, verso 7, é o sopro do Pai, né? Gênesis 2 e 7 diz: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Você sabe o que isso significa, meu querido? Talvez você não tenha ainda meditado sobre isso, mas isso significa que Deus, que é a origem da vida, quando soprou sobre o homem, ele apenas não trouxe vida ao corpo do homem, mas também infundiu no homem a sua essência, até mesmo porque ele mesmo disse que formaria o homem à sua imagem e à sua semelhança, aplicando e conferindo a este homem autoridade e poder sobre a criação de toda a terra, tá certo? Sobre todas as coisas da terra. Então, Deus, esse é o primeiro significado de Gênesis 2 e 7, muitas pessoas passam despercebidas e não prestam atenção. Segundo lugar, esse texto nos mostra que ao soprar nas narinas do homem,
Deus demonstrou que queria ter uma comunhão com o homem, uma relação mais aprofundada com o ser humano, para que assim ele se destacasse no meio de todas as suas criaturas. E em terceiro e último lugar, ele aferiu ao homem responsabilidade e autoridade sobre todas as coisas na terra, quando conferiu o sopro de vida ao homem, certo? Então, isso é muito importante a gente entender essas coisas, porque às vezes o ser humano se sente tão derrotado, tão desgraçado, às vezes é rechaçado pela sociedade por não ter bens materiais e esquece do valor que tem, se mete nas drogas, se mete em tantas coisas que termina perdendo o significado da vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido irmão e amigo, você é muito importante para Deus. Deus soprou sobre você, conforme Gênesis 2:7, o sopro de vida diretamente nas narinas. Nós herdamos isso do nosso pai Adão, certo? Então vamos agora ver qual foi o segundo sopro de vida, né? O sopro de Deus. O segundo sopro foi o sopro do Filho, Jesus Cristo. Se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 20, verso 21 a 22, disse, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Ou seja, Jesus entrou no ambiente, né? E cumprimentou os seus discípulos, já ressurreto ele. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Você sabe o que isso significa? Com esse sopro, esse segundo sopro dado pelo Filho Jesus, o homem recebeu a chamada poderosa de ter plena comunhão com Deus, recebeu o Espírito Santo, que os demais seres criados não podem receber, somente o ser humano, e recebeu essa chamada da manifestação da presença divina. É interessante, né? E essa manifestação da presença divina é muito interessante, porque quando ele assopra, né, sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo, ele está destacando a importância da unidade da igreja, porque se você é um homem ou uma mulher cheio ou cheia do Espírito Santo, você jamais vai causar divisões na sua igreja, certo? Eu mesmo sou do seguinte estilo, isso não é de hoje, não é porque hoje eu sou pastor, jubilado, nada disso. É de muito jovem, quando estava nos meus primeiros anos de fé, eu já entendi isso. Não se deve causar divisão na igreja do Senhor. E lutei com todas as minhas forças, e tenho testemunhas disso. Eu tenho testemunhas disso, inclusive no meio da Convenção Batista Nacional do Sertão, de que lutei com todas as forças por onde passei para a igreja do Senhor não se dividir. E quando eu percebi, em alguns momentos, eu já sendo pastor, e que coloquei alguma pessoa lá na igreja para ficar pastoreando no meu lugar, e que eu percebi alguma coisa que não estava soando bem, eu me afastei, justamente para jamais causar qualquer problema no corpo de Cristo. Então, eu prefiro sofrer o dano do que causar um dano ao corpo de Cristo. Então, seja assim, e lembre-se que esse sopro do Filho, esse segundo sopro, nos outorgando o Espírito Santo, é exatamente
a união do Espírito, né? E para que nós tenhamos aquele sentimento que Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um, que eles sejam um, ó Senhor, como eu e tu somos um. Então, é preferível a gente sofrer o dano do que a gente causar algum problema à igreja do Senhor. Então, segundo lugar, também, além de ser uma atitude de comunhão, é uma capacitação para testemunhar da obra de Deus. Então, com certeza, estes três sopros do Espírito são importantíssimos e somente nós, seres humanos, temos o privilégio de recebê-los, claro, se quisermos. O primeiro é inevitável, porque vem da criação do homem. O segundo é quando aceitamos a Cristo de verdade. E o terceiro é o Espírito Santo, que agora nós vamos falar sobre o terceiro sopro do Espírito. Terceiro sopro do Espírito, a gente vai ver essa leitura lá em Atos capítulos 1 e 2, capítulos 2, 1, versículos 1 e 2, em Atos capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Ora, meus queridos, esse terceiro sopro, essa obra maravilhosa que o próprio Jesus Cristo aconselhou e disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí, então, foi quando ele disse: aí podeis sair para testemunhar em Jerusalém, Galiléia, Judéia, enfim, até os confins da terra. E essa obra chegou aqui em Carnaíba. E essa obra chegou aqui para você, e você talvez não percebeu que esse terceiro sopro maravilhoso, dos três sopros de Deus, fez com que a obra missionária se expandisse. E nós todos temos uma grande responsabilidade de fazê-la. Eu estou jubilado com 71 anos de idade, 71 anos de idade, e, claro, não tenho a força e o vigor de uma pessoa jovem para estar todos os dias na igreja, para estar fazendo uma grande obra. Não tenho essa força, mas eu coloquei na minha vida aquilo que disse Paulo: ai de mim, se não pregar o evangelho. Então, quase todos os dias, um dia e outro não, eu estou no canal trazendo uma mensagem do evangelho para as pessoas. Mas não só isso. Se alguém vier à minha casa, será evangelizado. Se me encontrar pela rua e conversarmos, com certeza haverá uma evangelização suave. Talvez você nem perceba, só depois é que vai perceber, mas Deus me deu, para a sua glória, não minha, essa capacidade de fazer esse tipo de evangelismo. Então, meus queridos, devemos ser felizes, privilegiados somos por receber essa missão redentora através do Espírito Santo. Esse terceiro sopro nos outorgou a missão redentora de Cristo e esse terceiro sopro está vinculado a uma renovação na nossa vida para que possamos ter essa capacidade de testemunhar e essa capacidade para servir. Então, é interessante nós meditarmos sobre esses três sopros do Espírito. Então, você, meu querido irmão em Cristo, dirigente de evangelismo, talvez um diácono da igreja ou diaconisa, não sei, faz parte de algum departamento, professor, professora de escola bíblica, fique regozijado, feliz, alegre, porque você tem esse privilégio
de receber os 3 sopros de Deus, certo? Nem os outros seres criados têm, somente o homem, e assim mesmo nem todos os homens recebem esses 3 sopros de Deus. Somente aqueles que, na verdade, permaneceram em Cristo, receberam a Cristo. O primeiro sopro, como já disse, é automático porque nascemos do primeiro casal humano, certo? Somos descendentes desse casal, desse primeiro casal humano. Porém, o segundo sopro, se a pessoa não aceita a Cristo, não recebe esse segundo sopro, é claro. E o terceiro sopro, essa maravilhosa obra, essa empolgação, esse fervor lá por dentro da gente, que não nos deixa ficar calados, mas nos impulsiona a falar sobre as maravilhas do Senhor. Esse é outro privilégio gigantesco que eu e você, que nós temos como seres humanos e servos de Deus. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, inscreva-se no canal A Voz da Bíblia Sagrada, que tem mais de 160 vídeos à sua disposição. Estamos caminhando em direção aos 200 vídeos. Porém, quero ainda lembrar a você que iniciamos há pouco tempo atrás um curso de hebraico bem simples para pessoas totalmente leigas de língua portuguesa. Estamos ainda na fase de alfabetização. Já temos 2 aulas e uma vez por semana estaremos colocando uma aula para você aprender essa língua maravilhosa que foi a língua que Jesus falou. Não se esqueça, se não é inscrito, inscreva-se. Até a próxima, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso.